Bom dia, bom dia. O sol ainda não nasceu, tá escuro lá fora, mas eu já tô aqui para gravar a lição do próximo trimestre, gente, sobre Efésios. Já deixe o seu like, já compartilha para as criaturas aí. É isso aí, vamos lá, tamo junto. Fala galera, tá no aula Lição em Pauta dessa semana. E aí, tudo bem com você? Aproveita, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva nesse canal e compartilha pra geral, tiomanos e tiomanas, bambinos e bambinas, moços e moças e também, criatura, não esqueça aí de ativar o sininho para você receber aí toda semana os vídeos aqui do Lição em Pauta. Novo trimestre, nova lição, gente. Olha só que linda a nossa lição desse trimestre. O tema geral é Efésios. Olha só, Efésios, uma carta impregnada de Cristo. E assim, como seguir a Jesus em tempos difíceis? Neste trimestre vamos estudar essa carta maravilhosa do livro de Efésios. Eu convido você a vir comigo, a assistir todos os vídeos aqui, compartilhar para o povo aí, porque a lição está sensacional, gente. Lição número 1, gente, Paulo e os Efésios, tema da semana. E o verso para memorizar está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A carta aos Efésios é uma epístola escrita por... Quem é? Paulo, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, gente. Como eu falei aqui, tem 6 capítulos. E assim, desde ali, ele deu as saudações iniciais aos destinatários e também as saudações finais. Tá? E o que essa carta ensina? Vamos saber agora. Essa carta, ela traz ensinamentos importantes aos cristãos, enfatizando o quê? As bênçãos espirituais resultantes da obra da redenção e as implicações de ser a igreja de Deus. Agora sim, como é que eu sei realmente que o autor da carta é o apóstolo Paulo? Nas saudações aos destinatários, o próprio apóstolo se identifica como que o escritor da carta. Olha aqui, vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 1. Ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Amém. Paulo era um exemplo vivo do que deve ser todo cristão verdadeiro. Paulo vivia para a glória de Deus. E quando você lê aqui a carta aos Efésios, você entende que as palavras de Paulo ecoam através do tempo. Hoje, século 21, 2023, nesse trimestre, Deus ainda fala conosco através das palavras do apóstolo Paulo, gente. Isso é extraordinário. Agora sim, pensando bem, qual é o propósito, o tema e as características da carta aos Efésios? E aí? Presta atenção, look me please. Olha só, o propósito da carta aos Efésios é fazer o quê? Conscientizar os crentes, as criaturas de Jesus, sobre os privilégios
e as responsabilidades como o quê? Como a igreja de Cristo. Olha que interessante, gente. O tema predominante na epístola é a posição da igreja em Cristo. Isto é, a unidade de todos os crentes em Cristo. É nesse sentido que a mensagem da carta de Paulo aos Efésios traz uma importante compreensão acerca do ministério da igreja. Olha que coisa linda! Como Deus usou o apóstolo Paulo ali. E vocês acham que foi fácil para ele? Foi não, meu filho. Quando você estudar aqui mais, você vai ver que Paulo ali, ele foi usado por Deus, mas ele passou por lutas também. Paulo, ele pregava ali em público, mas também ia de casa em casa, gente. O amor do apóstolo Paulo pelas pessoas era algo incrível. É como eu falei aqui no início, um exemplo vivo de como cada cristão verdadeiro deve ser. Paulo nos ensina. E assim, vocês vão observar, lendo aqui a carta aos Efésios, gente, só são 6 capítulos, então não vamos com enrolação aqui, que é rapidinho, em uma sentada aí você lê tudo. E assim, vocês vão observar que nos 3 primeiros capítulos da carta é expresso um conteúdo mais teológico. Já nos outros 3 capítulos finais, vocês vão perceber ali coisas mais práticas para a vida cristã, do nosso dia a dia nesse contexto. E assim, gente, nessa carta, Paulo encoraja, conforta e admoesta os crentes. Ele enfatiza o quê? Que a igreja é o corpo espiritual de Cristo nessa terra. O povo ali estava vivo, mas espiritualmente estava morto. Ainda bem que Deus enviou o apóstolo Paulo para ir lá falar para essa criatura de Jesus. A própria carta aos Efésios explica que o cabeça da igreja, o cabeça do corpo é Cristo. E quem atua? O Espírito Santo. Então não adianta correr aí, não adianta enrolação, não adianta mentira, que aqui a gente está aqui para falar a verdade, o que está na palavra. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo e a atuação é pelo Espírito Santo. Glória a Deus. O que foi falado na carta aos Efésios é o seguinte: Paulo, ele admoestou o povo ali, o que também serve para nós hoje. Para quê? Para viver as bênçãos de Deus e também fazer o quê? Andar ali com a armadura de Deus, meu filho. Quando estiver neste mundo aqui, militando aqui, lutando na luta, só em Cristo, só com a armadura de Deus, podemos vencer as trevas, podemos vencer o mal. E esse poder só vem de Jesus Cristo. Entenda isso, que vai ficar mais fácil você compreender aqui a lição desse trimestre. Revista-se da armadura de Deus. Lembre das bênçãos que Deus derrama sobre sua vida a cada minuto, gente, a cada momento. Para pensar aí, criatura. Tantas e tantas bênçãos, mas nós vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Bom, eu tenho um desafio aqui para você. Mas antes do desafio, eu vou fazer a pergunta: como seguir a Cristo em tempos difíceis? Porque nós não estamos vivendo tempos fáceis, não. Não vamos ninguém aqui ficar iludido. Olha só, eu quero convidar você para você ler aqui na Bíblia. Como eu falei, são 6 capítulos aqui, ó. A carta aos Efésios, rapidinho dá para ler. Mas você pode ler aqui na Bíblia ou você pode ouvir na minha voz. Eu vou estar soltando aí os vídeos que eu vou estar lendo aqui na íntegra, o livro de Efésios. Você pode ler ou você pode ouvir, aí fica aí a seu critério. E aí eu quero que você responda 3 perguntas. Qual o tema-chave dessa carta? Que pontos lhe comovem?
e o que Deus falou diretamente com você. Se você quiser compartilhar nos comentários, ok. Se não, fica essa reflexão para você fazer na sua casa, sozinho ou com a sua família. Fica à vontade, criatura. Olha só, lembra que eu falei com vocês que nós não estamos passando por tempos fáceis? E meu filho, não se preocupe, porque o desenrolar das coisas só piorar, mas aquele que está em Cristo Jesus, nós já sabemos o final. Olha o que Ellen White fala aqui, ó. Por vezes, as dificuldades que teremos de enfrentar serão muito desencorajadoras. A própria grandeza da tarefa irá nos assustar. Contudo, com o auxílio de Deus, seus servos irão por fim triunfar. Glória a Deus. Portanto, meus irmãos, eu peço que não desanimem. O que lá em Efésios capítulo 3, versículo 13 fala? Fala sobre isso. Por causa dos decisivos acontecimentos que se acham diante de vocês. Jesus estará com vocês. Ele irá adiante de vocês por meio do seu Espírito Santo, preparando o caminho, e ele será seu ajudador em toda emergência. Seja fiel a Deus e busque enquanto há tempo. Essa é a lição em pauta dessa semana. Eu aguardo por vocês no próximo vídeo. Tchau! Gente, e essa só foi a primeira lição do trimestre. Semana que vem tem mais. Fica aí ligadinho. Não esqueça do like. Se não deu like ainda, dá o like aí, criatura. Dá o like, compartilha pro povo aí. Tchau! Então assim, gente, para finalizar aqui, olha só. Paulo adiamou... Gente, olha só. Tá caindo o trem aqui. Bom, gente, a carta aos Efésios,